Faz algum sentido cancelar o Dostoiévski? Não, acabou o vídeo, pronto. Não, mentira. Na verdade, o vídeo de hoje é justamente para a gente tentar responder essa pergunta. Com a guerra que a Rússia está fazendo na Ucrânia, muitas pessoas decidiram criar algumas sanções em relação à Rússia. Então a gente tem politicamente as sanções econômicas, as sanções políticas, e muita gente da área cultural resolveu que a gente deveria, de alguma maneira, cancelar alguns artistas russos para não dar espaço para a cultura russa nesse momento em que ela está fazendo a guerra na Ucrânia. Mas faz algum sentido fazer isso? E faz sentido fazer isso com um autor como Dostoiévski? E é isso que nós vamos falar hoje na Nota Literária. Vamos lá? Bom, desde o princípio eu já quero começar dizendo que para mim não faz sentido cancelar Dostoiévski por um motivo muito simples. Eu sou muito contra que a gente use a cultura como forma de punir qualquer coisa. Eu acho que cultura, literatura e arte nunca deve ser colocada no bojo junto com outras questões. Principalmente porque é muito comum nos governos autoritários a cultura ser a primeira coisa a ser perseguida. Então a gente não pode repetir um modelo e utilizar meios de cultura para poder se retirar de alguns lugares e de alguns debates e de algumas discussões. Então eu sou muito fã de livro, apaixonado, vou colocar sempre a literatura, a cultura e a arte como num lugar de manutenção e de subversão. E aí eu queria falar principalmente da figura do Dostoiévski, se faz sentido ao cancelar a cultura russa, cancelar o Dostoiévski. Bom, não faz sentido por um motivo. Eu quero dar um exemplo desse livro aqui, que é o Vida, do Paulo Leminski. Nesse livro, o Leminski escreve 4 biografias, uma que é de Jesus, uma do poeta Cruz e Souza, uma do Basho, do japonês que faz haikai, e o último é do Trotsky, o revolucionário comunista que depois é expulso da União Soviética, mas ele escreve uma biografia do Trotsky. É interessantíssimo porque o Leminski começa a biografia do Trotsky fazendo uma análise dos irmãos Karamazov. E o principal argumento do Leminski nesse livro é dizer que os irmãos Karamazov, na figura dos 3 irmãos, contam e encarnam a história da Rússia moderna. Então a gente teria ali o czarismo, a revolução e todos os anseios de uma nova Rússia e da antiga Rússia estariam determinadas ali naqueles 3 irmãos. Eu acho que a gente pode usar a literatura do Dostoiévski para entender a cultura russa e entender a história da Rússia nesses seus meandros, né? Então esse é meu primeiro argumento. O meu segundo argumento é que o Dostoiévski, enquanto estava vivo, também foi um preso político, e quando ele tinha 28 anos, ele foi preso pelo regime czarista por ser um subversivo, e ali ele foi condenado à morte. Ele tinha apenas 28 anos, olha que loucura. E aí ele foi condenado à morte pelo regime czarista. Na verdade foi uma invenção que eles fizeram para aterrorizar ele, mas ele conseguiu no último momento o indulto de ser enviado para um campo de trabalho forçado, onde ele ficou vários anos lá na Sibéria. Inclusive, foi daí que surge a obra incrível, a Recordação da Casa dos Mortos, ou a Memória da Casa dos Mortos. Esse livro tem uma série de outros nomes no título da tradução, né? Então eu acho que assim, se a gente pega esse Dostoiévski, que era um político subversivo, que foi punido por um governo autoritário, e você pega esse livro como Os Irmãos Karamazov, desses 3 irmãos que contam a história da Rússia, não faz sentido a gente querer entender por que a Rússia tem essa história e resolver cancelar ou apagar os autores russos, principalmente como Dostoiévski. Eu acho que pelo contrário, é se aprofundando em Dostoiévski, entendendo mais de Dostoiévski, não só dele, mas do Tolstói, do Pushkin, entendendo mais de literatura russa, que a gente vai entender mais a Rússia e vai poder entender mais os contextos políticos, culturais, sociais que a gente está vivendo. Então eu acho que é isso. A gente deve, primeiro de tudo, valorizar a literatura e cultura e utilizar ela como meios de entendimento e transformação social. Dostoiévski é maravilhoso e se você quiser cancelar, você cancele. Eu não vou cancelar ele por nada. E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, que logo mais, logo menos eu volto. É isso aí! Legal!